A paz do Senhor, falando EBD de volta, desta feita com as lições Betel Dominical, Sala dos Adultos. Hoje nós vamos tratar da lição de número 3. Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 18 de janeiro de 2026 e traz por tema os compromissos dos discípulos de Cristo. Nós vamos falar sobre isto. O texto áureo se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 20, que nos diz desta maneira: então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. A verdade aplicada nos ensina que o discípulo deve honrar o seu compromisso com Cristo, seguindo pelos caminhos que ele o direcionar. Os objetivos da lição: o primeiro é reconhecer a relevância do chamado. O segundo, ressaltar que o compromisso é a base do discipulado cristão. E o terceiro, conhecer a importância de viver segundo a ética ensinada por Cristo. Tá bem? Nós temos o motivo de oração, que é para mantermos-nos firmes no compromisso com Cristo. Temos o esboço da lição e nós já vamos para a lição em si. Tá bem? Nós vamos trabalhar com 5 definições. 5 definições que nós vamos chamar a atenção na lição. Tá bem? O primeiro é compromissos. Tá bom? O segundo é comprometimento. O terceiro, moral. Quarto, ética. E quinto, a crítica. Tá bem? Por quê? Porque o cristão ele precisa pensar. O cristão ele precisa pensar. Tá bem? E dentro deste pensamento crítico, analítico, o cristão precisa aprender e tirar as lições que as Sagradas Escrituras e que a pessoa de Cristo transmitem para nós. Transmitem para nós. Daí, de todo este aprendizado, nós vamos tirar os nossos compromissos. É o tema da lição, os compromissos dos discípulos de Cristo. Já trazendo dentro desta definição, o que é compromisso? A primeira coisa que nós vemos é uma obrigação assumida por uma ou diversas partes. Tá bem? Então, nós já temos aqui um termo que nos chama a atenção. É uma obrigação assumida. Quer dizer, é uma responsabilidade. Nós, enquanto cristãos, nós muitas vezes chamamos muita atenção ou queremos atrair a atenção dos direitos que nós temos como discípulos, como filhos, como servos de Deus. Então, nós temos aquela visão de que a nossa vida praticamente ela só é feita de quê? De direitos, de privilégios como servos de Deus. Porém, a lição nos traz uma palavra interessante dentro do compromisso, que é uma obrigação. O que é um compromisso? É uma obrigação assumida entre uma pessoa ou várias partes, entre uma parte ou várias partes, uma parte e outra, ou uma parte e outras partes. Então, é uma obrigação que você assume a partir do momento em que você tem compromisso. E nós temos na lição, no tema já, os compromissos dos discípulos de Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre compromissos. Vamos procurar evitar ao máximo digressões, quer dizer, entramos em outros assuntos, saímos demais do assunto. Por quê? O tempo, como eu digo, o tempo já não é muito hábil para que nós consigamos entender muito ou um pouco mais da lição, e saindo da lição, aí sim é que nós... Então, o professor ele precisa se ater ao que o tema chama a atenção. E qual o tema está chamando a atenção? Sobre as obrigações que nós assumimos como discípulos de Cristo. E isto precisa ser lembrado. Quer dizer, os nossos deveres, as nossas responsabilidades como discípulos de Cristo. Por quê? Veja, na verdade aplicada diz que o discípulo deve honrar o seu compromisso, quer dizer, suas obrigações, ou as obrigações que ele assumiu como discípulo de Cristo. Então, ele deve fazer o quê? Honrar este compromisso com Cristo.
como que um discípulo ele honra os seus compromissos? Seguindo pelos caminhos que ele, Cristo, o discípulo, direcionar. Tá bem? Então, veja, esta obrigação, nós temos mais um degrau dentro deste entendimento. Qual é? Seguir pelos caminhos. Mas quais caminhos? O caminho que Jesus Cristo nos direciona. Quer dizer que o nosso compromisso, além de discípulos, seremos seguidores fiéis. Este seguir quer dizer que eu vou andar pelos caminhos que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus Cristo, ele me direciona. Por onde ele me direciona? Quer dizer que um discípulo compromissado, ele não anda segundo a sua vista, ele não anda segundo o seu querer, ele não anda segundo a sua vontade. Ele anda por caminhos direcionados pelo Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Nós precisamos entender isto. E isto é muito importante, porque quando nós andamos por caminhos estranhos, a tendência é nós nos perdermos. E isso acontece constantemente com aqueles que obedecem o direcionamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por quê? Vamos sempre responder, vamos nos lembrar do que é moral, do que é ética. Né? Por que eu devo andar? Veja, porque eu assumi um dever de viver segundo a ética ensinada por Cristo. A grosso modo, agora, o que é ética? Né? Do grego ethos, quer dizer o caráter, o costume. Mas o que tem a ver isto? Porque nós temos a moral. E a moral, o que ela faz? A moral, ela vai nos ditar regras, ela vai nos ensinar caminhos, modos, formas de conviver em sociedade ou viver em sociedade da melhor maneira possível. E o que a ética me faz? O que a ética me ensina? Ela vai ser uma análise, ela vai ser uma reflexão crítica. Também nós vamos falar um pouquinho sobre crítica. Ela é uma reflexão crítica da moral. Quer dizer, por quê? A moral, que são os costumes, o certo, o errado, o bem e o mal, isto, aquilo, quer dizer, mas a moral ela é local e ela obedece tempo e local. Tá? O que é moral, o que é bom, o que é a ideia de bem ou mal, de certo ou errado, ela pode ter validade aqui, mas não pode ser a mesma, ela pode não ser a mesma coisa em outro local, né? Vamos dizer, em outra sociedade. O que faz parte da moral da sociedade brasileira talvez não seja a moral da sociedade americana, norte-americana, da sociedade do continente africano, da Europa. Por quê? Porque a moral ela é local. E ela tem tempos. Veja que o que era moral no passado, 10, 15, 20, 30 anos passados, hoje já não é mais. Aí entra esta questão do quê? De nós vivermos segundo a ética ensinada por Cristo. O que é a ética? A ética ela pergunta por quê? Ela questiona, ela critica de forma... Ela vai analisar, ela vai pensar, ela vai ponderar e chegar a uma conclusão. Aquela conclusão. Então, a moral, ela é geral. Mas a ética, ela fala do ser humano, da pessoa. Eu, como pessoa. É aquela questão assim, eu vou chegar a um ponto de pensar, esta moral, ela vai fazer, este costume, ela pode fazer parte da minha vida como cristão. Por isso, veja, nós temos a ética ensinada por Cristo e mais à frente nós vamos ver a ética chamada de cristã. Então, viver segundo a ética ensinada por Cristo. Veja, que eu devo analisar a moral que rege os costumes da minha sociedade, mas na ética ensinada por Cristo, eu vou pensar, eu vou chegar à conclusão. Isto faz parte do ensinamento de Cristo. Isto faz com que eu viva os preceitos, os mandamentos do reino de Deus. Isso me faz um cidadão dos céus.
Senão, obviamente, eu vou ter que fazer o quê? Assumir os muitos compromissos, veja, assumir as muitas responsabilidades que eu assumi com Cristo, para que estas responsabilidades, estes deveres, tá? Estes compromissos, como nós dizemos, estas obrigações que eu assumi com Cristo, o que ela vai fazer? Ela vai atestar a autenticidade dos discípulos de Cristo. Quer dizer, será aquela forma de me conduzir, de me comportar, baseado nos ensinamentos, na ética ensinada por Cristo, para quê? Para os seus discípulos. E isto vai me destacar, tanto no bom sentido, quanto num sentido não tão favorável. Obviamente que o que aparece bastante, né, ele se torna alvo. Mas eu tenho um compromisso. Com quem? Com a sociedade? Eu tenho um compromisso com Cristo. Eu tenho um compromisso com a sociedade cristã. Eu tenho um compromisso com o povo que vai morar no céu. Eu tenho compromisso com esta ideia. Então, veja, os compromissos, quer dizer, os deveres e responsabilidades, qual é? Seguir pelos caminhos que ele direcionar. Cristo. Por quê? Porque eu assumi a responsabilidade, o dever, eu assumi a obrigação de viver segundo a ética ensinada por Cristo. A ética ensinada por Cristo. E o que esta ética me ensina? Esta ética cristã, a ética de Cristo. Que eu devo assumir os muitos compromissos que atestam a autenticidade. Quer dizer, é aquilo que vai chancelar o meu discipulado. É aquilo que vai autenticar o meu discipulado, que vai me fazer ser visto como, ou me comportar também como um discípulo verdadeiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendemos? Então, veja, compromisso, viver o discipulado de Cristo é mais do que direitos. São deveres e responsabilidades. Tá bom? Vamos partir para mais adiante. No ponto de número 1, nós temos, então, nós temos uma questão. Nós temos uma questão. Por quê? Veja, no ponto de número 1, chamado para o compromisso, o que é que nos ensina? Que devemos, veja, lembrando de novo a palavra obrigação, devemos nos perguntar, aqui a obrigação é de nós olharmos para nós mesmos e nos questionar, nos fazermos uma pergunta. Estamos determinados a seguir a Jesus e aprender, veja, nós temos aprender aqui e nós temos apreender aqui. As duas palavras estão corretas, tá bem? Com uma diferença. Uma, ela coloca mais ênfase nesta questão do aprendizado, do conhecimento, do assimilar, do captar o que está sendo ensinado. Tá bem? Então, nós vemos aqui, nós precisamos fazer esta pergunta. Eu estou determinado a assumir estas responsabilidades e seguir Jesus Cristo e aprender com Ele? Veja, eu devo me fazer esta pergunta, por quê? O meu caminho ele será traçado pela resposta sincera e coerente a esta pergunta. Porque se eu estiver determinado, o que vai acontecer? Seguir a Jesus e aprender com Ele será um caminho normal no meu discipulado, será um caminho tranquilo, será um caminho de amor, será um caminho em que eu percorrerei da forma em que deve ser percorrido. Veja, não como um peso, não estou falando agora de obrigação, não como um peso, como um fardo, mas um privilégio, tá? Que de quando em vez vai trazer algum contratempo, mas mesmo pensando nestes contratempos, eu vou seguir este caminho, eu vou seguir a Jesus e aprender com Ele com amor, por reverência. Não vai ser um fardo em que eu vou reclamar, murmurar constantemente. Pelo contrário, eu estarei constantemente alegre e feliz por ser tido como um discípulo, um seguidor
ser chamado para isto. Então, veja, por que eu preciso me perguntar e me responder sinceramente? Porque essa pergunta você não vai fazer para os outros, você vai fazer para si mesmo. E a resposta não é para os outros, a resposta é para você mesmo. Ora, e quando nós somos sinceros com a gente mesmo, nós conseguimos entender e desenvolver este conceito, esta ideia de compromisso, muito mais tranquilamente. Tá bem? Por quê? Olha o ponto de número 1. Ele vai dizer o compromisso de carregar a própria cruz. Pronto, já começamos a pensar de uma maneira. Por quê? Agora, veja, agora alguns vão pensar, agora alguns vão se perguntar, porque a primeira palavra que eu tenho é carregar uma cruz. Ora, e somos forçados a lembrar de que o Senhor Jesus Cristo, ele carregou uma cruz. Nós sabemos a extensão da via crucis, o peso da cruz, nós vemos os sofrimentos, nós vemos as intempéries, nós vemos a crucificação, nós vemos o erguer crucificado e nós vemos o sofrimento do crucificado. Então, quando nós pensamos em cruz, a primeira coisa que nós já pensamos é sofrimento. Por isso, essa resposta aqui ela tem que ser sincera. Tanto minha quanto professora, o senhor, como professor, superintendente, pastor, e também provocar esta resposta aos nossos alunos. Por quê? Vamos lá? Porque o compromisso, olha, a obrigação, o dever, a responsabilidade de carregar a própria cruz. Quando nós falamos em carregar a própria cruz, qual é a ideia que nós temos? É que nós não vamos ter ajudas, porque a cruz é minha. Lógico que de quando em vez vai aparecer um Simão Cirineu para colocar o ombro conosco, mas não vai ser todo dia, não vai ser sempre. Então, esta obrigação, este dever de carregar a cruz, o que acontece? O que acontece? Faz-nos pensar de que seguir ao Senhor Jesus Cristo não é uma tarefa fácil, não é um caminho fácil, mas também não é impossível. Veja, por quê? Então vamos voltar à questão aqui de cima e a sua resposta. Por que essa resposta tem que ser sincera? Porque este carregar a cruz envolve um comprometimento. Vamos lá ver o que é comprometimento. Comprometimento é uma palavra que nos faz agir com vigor, motivação e identificação com alguém. Tá? Com algo ou com alguém. No nosso caso, nós vamos falar da identificação com quem? Primeiro, com alguém, a nossa identificação com Cristo. Tá? E com algo, qual é a identificação? Com os compromissos dos discípulos de Cristo. Então, veja, quando eu olho para isto, eu vejo que o comprometimento, está aqui, me faz agir com vigor, motivação e identificação. Só que este vigor e esta identificação, ela tem que ser incondicional. Porque o caminho da cruz, ele é feito de sofrimentos, ele é feito de percalços, de lágrimas. Mas, veja, independente da condição em que eu enfrentar ao carregar a minha própria cruz, o comprometimento, de novo, que é o quê? Que é o vigor, ou a motivação e a identificação, ela vai fazer o quê? Veja, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que estes percalços eles se tornem o mais suportáveis possível, porque nós estamos nos identificando com Cristo. E quando nós falamos outra coisa, veja, envolve também o quê? Além do comprometimento incondicional com Cristo, nos faz lembrar que este comprometimento incondicional é o quê? É crucificar. Então, eu carrego a cruz para crucificar o ego, o meu egoísmo, o meu egocentrismo, o eu. Tá? O eu é aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu procuro, aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo. Mas a partir do momento em que eu entendo e respondo corretamente esta pergunta, e eu vou seguir os caminhos que ele me direciona, e eu vou viver segundo a sua ética, né? E eu vou assumir as responsabilidades, os compromissos que atestam a autenticidade
do discípulo de Cristo, o que eu faço? Eu tomarei a minha cruz. Tomarei a minha cruz. E farei o que com esta cruz? Me identifico com Cristo e crucifico eu. Paulo disse, estou crucificado com Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Então, veja, ele está vivo, mas o seu viver agora é Cristo. Lembra que ele diz, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então, quer dizer que Paulo já não vive mais a sua vida. Não vai ser um autômato, mas todo o seu viver agora está o quê? Está atrelado à pessoa e à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tá? Mas para vivermos desta maneira, vamos continuar o pensamento. Precisamos nos submeter, tá? Nos colocar debaixo de uma ordem, nos colocar debaixo de um ensinamento, nos colocar debaixo de um direcionamento, tá bem? Que faça o quê? Nos submeter à disciplina do Evangelho. O que é que vai ditar este caminho? O que é que vai me direcionar? A palavra. Então, o Evangelho, a disciplina, o ensinamento, a correção, conforme for o entendimento que você quer ter da palavra disciplina, toda ela tem vida onde? Do Evangelho. Tá bem? E não desistir da jornada cristã. Como eu disse, veja, a jornada cristã, ela é percorrida pelo quê? Com o quê? Com uma cruz, que eu devo carregar todos os dias. Eu devo tomar a cruz todos os dias e seguir a Cristo. Então vamos lá, carregar a cruz. Respondendo favoravelmente, o que eu tenho que entender? Veja, envolve comprometimento incondicional, crucificar o eu, submeter-me à disciplina do Evangelho e não desistir da jornada. Isto vai caracterizar os discípulos de Cristo que têm compromisso com Ele. Ora, a partir do momento em que eu não tenho um comprometimento, tá? Não vou nem colocar o incondicional, se eu já não tenho um comprometimento, quer dizer que o incondicional aqui também já foi embora. Tá bem? A partir do momento que esta cruz não é para crucificar o meu ego, o meu egocentrismo, e que eu não estou disposto a me submeter à palavra do Senhor, obviamente eu vou desistir da jornada cristã. Porque esta estrutura que eu preciso para caminhar, eu não vou tê-la. Não terei de forma alguma. Como está escrito aqui, veja, não é possível uma ética cristã sem fundamento bíblico. Vamos trazer, sem este fundamento bíblico, para esta ideia. Não tem como ter com um comprometimento incondicional, não tem como crucificar o eu, não tem como me submeter à doutrina do Evangelho e não tem como não desistir da jornada. Veja, se eu não tenho por fundamento, o quê? Por base, o Evangelho. Tá? O Evangelho, quer dizer, as Escrituras, que hoje em dia, infelizmente, não está em voga, não está muito em voga. Porque as pessoas acreditam no que falam, as pessoas não têm mais o senso crítico, as pessoas não se perguntam, não questionam, as pessoas simplesmente vão ouvindo e vão aceitando. É bonitinho, é gostosinho, pulou, arrepiou, está tranquilo. Não, não é assim. Eu preciso estar baseado no Evangelho. Aqui a ideia novamente, tá bem? Fundamento bíblico. É por isso que nós devemos incentivar os nossos alunos a não deixarem os cultos de doutrina, a não deixarem as aulas da escola bíblica dominical. E, se assim for, nós devemos buscá-los e tentarmos, da melhor maneira possível, trazê-los novamente. E, se conseguirmos, da melhor maneira também, fazer com que eles tenham prazer nesses dois cultos excepcionais da igreja, extraordinários da igreja, que é o culto de ensino e a escola bíblica dominical, que não deixa de ser um culto também. A escola dominical não é divorciada da igreja, não é um departamento à parte. A escola dominical é um departamento que faz parte, que está inserida
nos cultos de ensino, na área de ensino, na área teológica da igreja. Então, nós precisamos fazer, mas ao trazê-los diante de nós, seja o superintendente, o professor, o pastor, nós temos que apresentar o evangelho da melhor maneira, não da melhor maneira possível, mas o mais fielmente possível transmitir o evangelho. Por quê? Só assim nós daremos o quê? Um fundamento bíblico para as suas vidas. E nós precisamos nos preocupar com isso. Então vamos para o ponto de número 2. Veja, eu fui ligando, as setas elas vão... tranquila a passagem. Você vai indo de um ponto a outro tranquilamente. Ponto de número 1, 2. Tudo partiu da nossa resposta. Ponto de número 1, 2. O que ele diz? O compromisso de ser verdadeiro. Por que ser verdadeiro? No meio de uma geração corrompida, nós temos que ser astros, reluzentes em meio a trevas. E isto me lembra que eu tenho que ser verdadeiro. Mas para ser verdadeiro, veja, eu tenho que estar determinado a seguir a Cristo, porque eu não posso seguir a Cristo com mentira. Eu não posso aprender com Cristo se eu estou firmado com a mentira, se eu tenho um compromisso com a mentira. Então eu preciso ser verdadeiro. Se Cristo me chama a atenção para ser um discípulo verdadeiro, é porque existem discípulos mentirosos, que vivem uma farsa, que vivem uma ilusão, que vivem uma mentira, e não são poucos, o que infelizmente entram por este caminho. Mas veja, o que é ser um discípulo verdadeiro? Tá? O verdadeiro discípulo de Cristo deve, de novo, olha aqui, ó, outro, dever, obrigação, compromisso, deve sempre. Tá? Não é uma hora ou outra, ou quando o discípulo acha conveniente, de maneira nenhuma. Ele deve sempre dar testemunho da verdade. Obviamente que se ele dá testemunho da verdade, nós conseguimos dar testemunho da verdade sendo mentirosos? Conseguimos. É lógico. Isto se chama hipocrisia. Tá? Isto se chama o quê? Falta de sinceridade. Conseguimos falar da verdade, conseguimos pregar o evangelho, conseguimos até movimentar multidões, mas eu como discípulo de Cristo, o que acontece? Eu minto. Eu vivo uma mentira. Tem como fazer isto? Tem. Infelizmente tem. Mas veja, quando nós respondemos favoravelmente e aprendemos com Cristo e somos envolvidos pelo comprometimento incondicional, crucificamos a carne, nos submetemos à disciplina do Evangelho e não desistimos da jornada cristã, isto tem uma grande porcentagem de dar certo como ser um discípulo verdadeiro. Ocorrem casos diferentes? Sim, mas o número será bem menor, a porcentagem será bem menor dos falsos que tentam. Paulo diz, uns pregam por inveja, outros pregam por isto, por aquilo, mas nós, veja, sempre vai ter um mais, sempre vai ter uma distinção, mas nós, veja, o que ele, no final ele diz, não importa que o evangelho seja pregado. Lá, naquele dia, os verdadeiros e os falsos serão separados. Então, veja, o verdadeiro discípulo de Cristo deve sempre dar testemunho da verdade. Seja em sua vida pública, aqui nós tratamos da moral, ou privada, que é a ética. É aquilo que nós somos no meio dos outros e aquilo que nós somos quando estamos sozinhos. Tá bem? Então, chegamos a uma conclusão. A ética e a moral parecem, apesar de serem usadas como sinônimos, mas tecnicamente têm a sua diferença. Tá? Aqui é um conjunto de normas, de regras. Aqui é o que fazer, aqui é por que fazer. E geralmente esse porquê ele vai aparecer quando nós estamos sozinhos. Então, por que eu tenho que ser moral? Eu tenho que ter esta moral. Por quê? Aí a ética vai me responder. Porque eu analisei e pensei. Então, veja, é ser testemunho e dar testemunho
e ser testemunha também, tá bem? E ser testemunha também, para que as pessoas olhem para nós do quê? Da verdade, seja em sua vida pública ou privada. Vamos para o ponto de número 3. Por que nós precisamos o chamado? Quando somos chamados, nós temos que dar uma resposta correta, tanto para nós quanto para Deus. Também de estarmos determinados a seguir a Jesus. Ponto de número 3. Por quê? Veja, primeiro, nós vimos que temos que carregar uma cruz. Depois, o compromisso, a obrigação de sermos verdadeiros. Agora nós vemos a obrigação com a obediência. Quantos hoje já não... Ontem nós estávamos falando na igreja sobre isso. Obediência. Obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, obedecer aos nossos pastores, sermos obedientes em tudo, como Cristo foi obediente em tudo, e essa obediência até a morte de cruz. Até a morte de cruz. Veja que o próprio Filho de Deus, ele se submete à vontade do Pai. Ele se submete à vontade de Deus e ele vai sendo obediente até a morte e morte de cruz, para receber o seu galardão. Para receber o seu galardão, que é retornar para o seu lugar de glória. É voltar para o seu lugar. Então, nós precisamos entender que, veja, neste processo, que processo do chamado para o compromisso, neste processo, então nós temos um processo de envolvimento, nós temos um processo de sermos verdadeiros. Neste processo, o que é um processo? É algo que tem começo, meio e fim para chegar a um objetivo. Você vai ter um processo. Dentro desse processo, você vai ter métodos, você vai ter projetos, você ter, que facilite este processo. Tá bem? Os discípulos conectados a Cristo se distanciam primeiro do pecado. Tá? Primeira coisa que você vai ver no verdadeiro cristão. Primeira coisa, que é o quê? Se afastar do pecado, ou se distanciar do pecado, se apartar do pecado, de tudo aquilo, da aparência do mal. Então, quando você vê um cristão que ele gosta de estar rodeado ou próximo ao pecado, ele não é um cristão verdadeiro. Mas, quando você olha para o cristão, independente da sua estatura, vamos dizer status, ou qualquer estatura, status, condição, mas ele se mantém fiel, distanciando-se do pecado, você já pode começar a notar que ele está tentando ser um discípulo fiel, um verdadeiro discípulo de Cristo. Mas não só isto, veja, não é só a santificação, não é só eu me distanciar do pecado. É o que também? É me inclinar às virtudes, às qualidades do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então, eu me afasto do pecado e me achego, chego mais perto, fico mais próximo de quem? Das virtudes, das qualidades do Espírito Santo. Quer dizer, veja, de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo me ensina, da palavra de Deus, o caminho que me direciona. E quando eu estou me inclinando às virtudes, eu estou buscando o quê? A continuação da santificação. Da santificação. Por quê? Eu estou procurando ser mais parecido com Cristo. Como que eu faço isso? Imitando as virtudes, imitando as qualidades, imitando tudo aquilo que o Espírito Santo ele transmite a mim. Eu me tornarei mais parecido com Cristo. Eu me tornarei mais parecido com Cristo através deste discipulado, deste aprendizado, desta doutrina maravilhosa que me é ensinada pelo Espírito Santo. Veja, e a partir deste momento eu me mantenho fiel. Por quê? Veja, eu tenho um fundamento cristão, tá? Eu estou me distanciando do pecado, eu estou me achegando a Deus, tá? Através das virtudes do Espírito Santo, eu me inclino para o Espírito, para as coisas do Espírito Santo. E o que acontece? A partir deste momento, eu não somente tenho que fazer uma coisa ou outra, mas me manter. O que é manter? Veja, se é um processo, eu tenho que me manter dentro deste processo. Se é um caminho, eu tenho que me manter dentro deste caminho.
Tá? Eu não posso deixar. Se há uma velocidade, eu tenho que manter esta velocidade. Se há o quê? Uma ética, eu tenho que me manter dentro desta ética de Cristo. Se há formas de identificação de um discípulo de Cristo, eu tenho que me manter dentro desta autenticidade, das virtudes que autenticam um discípulo de Cristo. Tá? Veja que mesmo Pedro fugindo, quando ele se achega à beira da fogueira, todo mundo nota, a mulher já olha para ele e diz, você é um deles. Ele diz, não sou, você fala igual a eles, mas eu não sou. Ela via características, ela via virtudes em Pedro, mesmo Pedro se escondendo, mas ela nota que ele é um discípulo de Cristo. Até que ele se irrita, mas não teve jeito, não, você é assim. Então, veja, agora, se você realmente se mantém como um verdadeiro discípulo, você será notado pelo quê? Pelas virtudes, pelas qualidades do Espírito Santo que estarão na tua vida, que tornarão mais parecidos com Cristo. O seu jeito de falar, o seu jeito de se comportar, o seu jeito de agir, a sua forma de fazer justiça, a sua forma de conduzir a sua vida e também se conduzir no meio dos demais, vai chamar a atenção. Vai chamar a atenção. Veja, então, neste processo, o que acontece? Os discípulos que estão ligados realmente a Cristo, tá bem? Eles se distanciam do pecado, inclinam-se às virtudes do Espírito e mantêm-se fiéis aos princípios, novamente aqui, ó, princípios, ensinamentos, mandamentos, valores, que são extraídos da palavra de Deus. Né? Aqui, no caso, evangelho, logicamente, que a gente está falando todo o Novo Testamento. Não está falando só dos 4 evangelhos. Não, ele está falando dos evangelhos, das cartas, dos livros, tudo que compõe os 27 livros do Novo Testamento. Tá? Não somente do evangelho, mas de todo o escrito do Novo Testamento vai ser o quê? Vai ser a base vai ser o fundamento bíblico para que eu me mantenha fiel, não somente a Deus, mas aos princípios do Evangelho. Quer dizer, aquilo que a Bíblia ensina, eu vou fazer. O que está na palavra de Deus. Tá bem? É aonde eu vou entrar e vou pensar criticamente e vou ponderar. Serve para mim? Não. O que é que serve para mim? Apesar de todas as coisas, qual deve ser a minha moral? Qual deve ser a minha ética? Na minha crítica, tá bem? Quer dizer, na minha reflexão, no meu pensamento crítico, eu vou chegar à conclusão que o que deve ser a minha regra de fé e de prática, de condução de vida, de posicionamento? O Evangelho. Então, eu serei fiel aos princípios do Evangelho. Eu serei fiel aos princípios do Evangelho. O ponto de número 2, nós vamos tratar sobre o comprometimento com Cristo. Agora são as obrigações, os deveres, as responsabilidades que eu tenho com Cristo. Tá bem? No ponto de número 1, eu falei sobre o compromisso com o chamado. Agora, eu compromisso, a obrigação com aquele que chamou, com aquele que me chamou. Tá bem? E no ponto de número 2.1 está escrito assim, comprometidos com a igreja. Outra coisa que destaca um discípulo, né? Que atesta a autenticidade. É um atestado de autenticidade, de veracidade. Tá? Aquele é um documento que diz, não, vamos dizer assim, é algo como se fosse um documento que diz, fulano de tal é quem ele diz ser, um discípulo de Cristo. Então, primeiro que nós temos, veja, o comprometimento com a igreja. Então, quem é a igreja? Primeiro, a igreja, nós já falamos bastante sobre isso, é o corpo. Tanto como organismo, quanto como organização, é o corpo de Cristo. Tá bem? Cujos membros diferentes, então, como organismo, o que nós pensamos? No corpo. Então, está aqui os membros superiores, membros inferiores, tronco, cabeça, quer dizer, mas a cabeça desse corpo é Cristo. Tá? Não pode ser outra cabeça, não pode ter outra, a cabeça é Cristo. Tá bem?
é o corpo de Cristo. Se é o corpo de Cristo, logo a cabeça. Como é que comprova que o corpo é do Maurício? A cabeça do Maurício está aqui. O rosto, né? Então, você sabe que este corpo é meu. A cabeça está nele. Então, se é um corpo de Cristo, obrigatoriamente, se eu digo que faço parte do corpo de Cristo, quem deve ser a minha cabeça? Quem deve estar acima? Quem conduz? Quem dita as regras? Quem dita as normas? Qual é o meu comprometimento com Cristo? Então vamos lá. Cujos membros, tá? Aqui nós podemos ver membros tanto no organismo, que são os membros do corpo, que eu acabei de citar, como na organização, que são os membros da igreja. São os membros da igreja. Tá bem? Diferentes e diversos. Lógico que nós já falamos também sobre isso. A igreja ela é composta de todo tipo de pessoa. Cor, raça, tribo, língua, nação, posição social, carteira, isto, o que quer que seja, cultura, o que quer que seja. Cultura, eu estou falando aqui em termos de conhecimento. Todo tipo de pessoa. E o que acontece? Estes membros, apesar de diferentes e diversos, exercem diferentes funções. Tá? Aqui também nós podemos falar no organismo. Veja, a mão exerce uma função, o antebraço outra, o braço outra e assim sucessivamente. O que nós precisamos aprender? Que cada um, independente do valor que nós, porque Cristo valoriza todos igualmente, que nós damos ao membro, seja do organismo como da organização, ele tem a sua função. Todos eles têm a sua função. Veja, você, no acidente, o dedo que é chamado dedo do gatilho é o dedo mais caro, se você perder no local de trabalho. Mas, veja, você pode achar a diferença do mindinho, né? Mas não tem um dedo melhor para coçar o ouvido, quer dizer, para abrir a minha audição. Quando nós olhamos desta maneira, nós vamos dar o quê? Nós vamos ter compromisso com quem? Com a igreja. O que é um compromisso com a igreja? É olhar para os seus membros, seja o organismo ou a organização, e reconhecer a importância de todos. A importância de todos. A importância do quê? Destes diferentes e diversos membros. Tá? E, reconhecendo esta importância, eu vou valorizar também suas funções, aquilo que eles fazem. E também, não somente isto, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para mim mesmo como membro, tá? Diferente também e diverso também. Então, eu entro dentro desta diversidade, dentro desta diferença, e eu faço o quê? Eu vou me engajar nas funções. Porque cada um de nós temos uma função. Como eu já disse, talvez outro membro possa achar a nossa função, aquilo que nós fazemos, de pouca relevância. Mas para Cristo, de maneira nenhuma isto é feito. Tá bem? Então eu tenho que reconhecer, veja que a ceia me chama a atenção. Aquele que come e bebe, não discernindo o corpo. Tá, eu só estou usando este termo para nós entendermos melhor o que é discernir, o que é a igreja. Então eu tenho a igreja como organismo e como organização. Tá? Está ali a igreja local que eu participo, eu preciso reconhecer, e como corpo de Cristo, todos os meus irmãos, todos nós fazemos parte do corpo que a cabeça é Cristo. Então, aquele que come e bebe não discernindo, se eu não conseguir discernir, eu acho que é assim, se eu não conseguir fazer isto, se eu não conseguir entender, de maneira alguma eu vou tratar bem a igreja. Eu não vou também me envolver com a igreja. Eu não terei compromisso, obrigação. Eu vou fugir destas obrigações. Ponto de número 2, comprometidos com o autoexame. Então, a partir do momento que eu faço parte, que eu estou engajado, eu tenho que constantemente me examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isto é autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, o que acontece? Devemos estar bem cientes de que até mesmo, veja,
A partir do momento, outra coisa, eu não posso me autoexaminar segundo os meus parâmetros. Ora, é lógico que eu serei o melhor. Sabe aquela tendência de comparar a minha santidade com aqueles que estão à margem da sociedade? Lógico que eu vou me apresentar como um baluarte. Ora, mas se eu me comparar a Cristo, a minha santidade será muito ou nenhuma, de nenhuma existência. É por isso que eu tenho que me autoexaminar e dentro, quando Deus disse a Moisés, ser fiel para Moisés, ele vai dizer, ser perfeito, anda na minha presença e ser perfeito. Então, a pessoa que ela se compara a perfeição dela com aquela pessoa que está à margem, é muito fácil. O problema é quando o meu parâmetro ele é alto. Se eu me comparar a Cristo, obviamente que o padrão é altíssimo. Eu estarei muito aquém daquilo que é necessário de ser perfeito. Mas quando eu busco a perfeição dentro dos meus limites, quando eu procuro ser melhor do que eu mesmo, todos os dias, eu me melhorando, eu vou alcançar esta perfeição. Vai chegar um momento em que eu não vou ter mais para onde ir. Eu alcancei o meu limite. Então, esta é a ideia. Então, dentro disto, eu preciso estar ciente que o fundamento mesmo para praticar o autoexame e cuidar de nós, dependemos da luz da palavra de Deus. Tá? Isto nunca vai. Isso é ponto, como é que eles dizem? É ponto batido, vencido. Vencido não, é algo que nunca vai sair da lista. Que eu sempre vou depender da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Porque neste autoexame e neste cuidado que eu tenho de mim mesmo, outra vez, se eu for pelos meus parâmetros, pelos meus padrões, o meu desenvolvimento, a minha maturidade será muito pouca. Por isso eu dependo da palavra de Deus. É ela quem vai ditar, é ela quem vai me direcionar junto com Cristo, com o Espírito Santo, qual o melhor caminho a seguir. Então eu preciso da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, pois não somos autossuficientes. Tá? E sim, toda esta suficiência, ela vem da palavra, né? Como eu coloquei, a suficiência vem da palavra e da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, seu sacrifício vicário e da ação do Senhor Deus Espírito Santo na nossa vida. Da ação, veja aqui, eu preciso da palavra de Deus para aprender, para formar um fundamento, mas a ação de transformação é do Espírito Santo, de transformação, de convencimento, de maturidade. Toda esta é a ação do Espírito Santo na minha vida. Por que eu preciso? Porque de mim mesmo eu não tenho nada, eu não sou autossuficiente. Tá? Esta autossuficiência ela é baseada em quê? A partir do momento em que eu penso desta maneira, eu estou sendo arrogante, egoísta, egocêntrico e tudo aquilo que nós não queremos na nossa vida. Tá bem? Vamos para o ponto de número 2, 3. Comprometidos com a palavra. Então, eu estou comprometido com a igreja, eu tenho obrigações com o meu autoexame e eu tenho também obrigações com a palavra. Tá bem? Eu estou obrigado à palavra. Então, o discípulo que constrói, veja, a ideia aqui é de alguém que consegue ver esta ideia, de ver este conceito e praticá-lo corretamente. Praticá-lo corretamente. Como que eu vou conseguir fazer isto? Como que eu vou alcançar esta estatura, esta maturidade? De fazer o quê? De ter um comprometimento com a palavra. A partir do momento em que o discípulo constrói uma relação afetiva, tá? De afeto, de amor, ele constrói uma relação afetiva com o reino. Veja, a ideia aqui é de pertencer ao reino de Deus, de fazer parte deste reino, de ser um discípulo deste reino, de ser um cidadão deste reino de Deus. Tá? A partir do momento em que eu amo, que a minha relação afetiva com o reino de Deus e tudo que ele representa
na face da terra, a partir de que esta relação que eu tenho com este reino é afetiva, é de afeto, é de amor, automaticamente eu estou disposto a obedecer. Veja, está, não é esteve, não é estará, mas ele está disposto, ele está à disposição, ele está pronto. Ele está pronto a obedecer a palavra de Deus. Veja, e da ideia do quê? De prontidão. Tá bem? Não é aquela questão de você vai pensar, não quero, eu vou sofrer. Não, eu estou disposto. Sabe, igual Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele estava disposto, ele estava pronto. Ele estava de prontidão. Então, veja, disposto a obedecer a palavra de Deus e apreender. Então, vamos lá. O que é aprender? O que é apreender? Veja, aprender é assimilar mentalmente, é abarcar com profundidade. O que é abarcar? É isso aqui. Né? Com profundidade, é você conseguir captar o cerne, o núcleo do quê? De tudo que está escrito. Onde? Logicamente, na palavra de Deus. Está aqui novamente. Então, apreender tem uma ideia, um conceito, tá? Não é diferente, mas ele estende a questão de aprender. Com apreender, não é aprender de aprisionar, de prender, mas de aprender como captar. Tá? Captar. É por isso que Deus diz a Moisés para ele inculcar nos hebreus. Tá? Para ele inculcar nos israelitas. O que? Todos os seus mandamentos, todos os seus... E a obrigação é o quê? Aqui o comprometimento é em apreender. Aí eu busquei esses dois aqui. Assimilar mentalmente. Tá? Parecido com aprender, porém ele vai um pouco mais além, vai um pouco mais adiante a questão de apreender. É abarcar, né? Com o quê? Com profundidade. Então tem vezes que a gente aprende. É aquela pergunta, você sabe quem é fulano? Sei. Mas você conhece, veja que saber uma coisa dá um sentido. Conhecer aquela coisa ou aquela pessoa dá uma ideia totalmente diferente. Por quê? Eu sei quem é. A partir do momento que eu sei, talvez eu não tenha tantas informações a respeito daquilo ou daquela pessoa. Eu sei quem é. Onde ele mora? Não sei. Mas quando eu conheço, tá, a palavra de Deus, a pessoa ou qualquer coisa, eu tenho condições de dar o quê? Mais detalhes, mais informações. Por quê? Porque eu conheço, tá? Eu aprendi, eu compreendi, eu assimilei, eu captei com profundidade. Então eu conheço, é fulano de tal, eu sei o nome, o sobrenome. Onde é que ele mora? Ele mora na rua tal, a casa dele é número tal. Tá bem? Mas você vai sempre na casa dele? Não, mas eu conheço. Não quer dizer que eu tenho que estar lá todo dia. Aqui sim, eu tenho que estar na palavra de Deus todos os dias. Mas eu estou dando um exemplo bem fraquinho, bem simplesinho, para a gente entender, ou tentar entender. Né? Que, veja, aprender é uma coisa, aprender é outra coisa bem diferente. Saber é uma coisa, conhecer é outra. Por isso que a Bíblia não diz assim, saibamos e continuamos a saber a palavra. Não, conheçamos e prossigamos no conhecimento. No conhecimento. Veja, que o conhecimento ele me dá condições de dar maiores detalhes daquilo que eu estou falando. É um conhecimento de causa, que somente assim eu posso defender. Vamos para o ponto de número 3. O ponto de número 3 vai falar sobre o discípulo e a ética de Cristo. Então, como nós já falamos, ética do grego ethos, que quer falar de caráter ou costume. Tá bem? Moral é o conjunto que nos é ensinado das boas maneiras, né? Mas, como eu já disse, a moral ela é local e ela tem tempo.
Tá bem? O que era moral antigamente, hoje o que era imoral também antigamente, hoje, infelizmente, é tido como moral, como aceitável. Mas, veja, é por isso que tem a ética. O que a ética faz? Ela vai estudar, ela vai analisar criticamente tudo que a moral fala. Tá? E não vai permitir que eu simplesmente aceite tudo que está falando, tudo que está sendo dito, tudo que está sendo ensinado. Por isso eu vou pensar, eu vou ponderar, eu vou analisar, eu vou separar, eu vou dividir. E depois disso, depois da crítica, tá? Que é a palavra aqui do grego krinein, é separar, julgar ou diferenciar. Depois que eu fizer tudo isto, eu me tornarei o quê? Um críticos ou críticos. Quer dizer, eu estarei apto a julgar. Então, a partir do momento do conhecimento, aí sim, eu vou entender o que é moral, eu conheço a ética e eu sei a crítica. Então, eu vou separar, julgar ou diferenciar e me tornarei apto a julgar, quer dizer, um crítico. Também por isso a crítica. Tá? Então, os discípulos de Cristo buscam na Bíblia. Veja que a ética agora, eu não vou buscar na ética da sociedade, na ética humana. A minha ética ela tem que estar baseada, veja, na palavra, conhecendo os princípios. Então, o que é que norteia a ética do cristão? A Bíblia. Que nos nortearão, desculpa, eu já tinha esquecido que estava aqui também. Os princípios, o que eles fazem? Eles norteiam, eles dirigem, tá? Eles nos direcionam a quê? A escolher, a decidir, a agir ou reagir. Tá? Ou reagir. E tudo isso tem que ser o quê? Bíblico. Tem que estar na Bíblia, esses princípios. Eu não posso fazer escolhas, decisões, ações e reações, ou ter ações e reações baseadas na ética mundana. Na ética mundana. De maneira nenhuma. Porque senão eu me tornarei mais um. Eu nunca serei um discípulo. Tá bem? Eu nunca vou ter um atestado de autenticidade de um discípulo cristão. Porque a minha vida em nada difere da vida de um mundano, de alguém que não serve a Cristo. Mas a partir do momento que os princípios bíblicos norteiam, dirigem as minhas escolhas, decisões, ações e reações, elas serão todas baseadas no quê? Em Cristo. Então, escolhas. Eu vou escolher segundo o padrão bíblico. Decisões. Eu tomarei decisões conforme a vontade de Deus. Ações. Eu agirei. Veja, agir, aqui fala da ação do Espírito Santo. O meu agir será coerente com o quê? Com a dependência que nós temos do Espírito Santo e da palavra de Deus. As ações. E as reações também. Por quê? Quando nós não temos esta ética cristã, as nossas reações são tão perigosas ou mais perigosas que a daquele que não tem Cristo em sua vida. Tá bem? Então vamos lá. O discípulo de Cristo busca na Bíblia conhecer os princípios que norteiam. Então nós estamos falando do quê? Da ética de Cristo. Então vamos lá. A ética cristã, ponto de número 3.1. Tá bem? Vamos aqui. 3.1, resplandecendo no mundo. No início da aula eu falei sobre isso, que nós precisamos resplandecer em meio às trevas. Então, o que é que vai fazer? Veja, a nossa forma de viver, a ética cristã, ela enfatiza a responsabilidade pessoal e coletiva de agir de forma moral. Veja, uma coisa que faz nos entender o que é moral vai também fazer o quê? Com que nós agimos de forma moral, da moral correta, né? De moralis, do grego. Desculpam os professores e doutores de grego e hebraico. Eu não sou nenhuma nem outra coisa. Só sou curioso. Então, vai nos fazer agir. Então, a ética cristã enfatiza
a responsabilidade, aqui, o compromisso, o dever, tá? O compromisso como discípulo de Cristo a agir de forma moral. Quer dizer que eu vou pegar esta moral, todos estes valores, para viver em sociedade, tá? Então, o que nós temos? Eu coloquei um resuminho aqui que diz assim: a moral é o código de conduta de um povo. Então, eu vou pegar este código de conduta de um povo, tá? Que no caso seríamos nós brasileiros, e vou agir de forma coerente com isto. Porém, sempre baseando na ética cristã. Então, eu vou elevar todo este padrão que nós acabamos de ler, à pessoa de Cristo, à pessoa do Espírito Santo e aos ensinos da palavra de Deus. Tá bem? Então, eu vou agir de forma moral, mas baseado na ética cristã. E a ética cristã vai fazer com que as minhas ações elas sejam de forma moral. Quer dizer, o que é tudo isso? Por que a moral? É a arte de bem viver, de conviver bem. Tá? São regras, normas, preceitos que você vai seguir. Para quê? Para você viver bem em sociedade. Mas este viver bem não pode comprometer a minha vida cristã. É por isso que a ética entra perguntando por que eu devo fazer. Veja, separo e depois de julgar, de pensar, eu estarei apto. Julgando dentro da ética cristã, a moral será mais elevada. Não a moral na questão do ânimo de espírito, mas a minha vida de moral será bem diferente dos demais. Tá bem? Ponto 3.1. Ponto 3.2. O compromisso com o bem. Então, o apóstolo Paulo aconselha os seus discípulos a evitarem o mal e se apegarem ao bem. Veja. Essa questão de se apegar ao bem, que está dentro da moral, nós não podemos limitar ao nosso vocabulário. É por isso que tudo tem que ser baseado. Veja, o bem dentro da visão cristã, bíblica. Não estou falando de teológica, mas bíblica, dos ensinamentos de Cristo. Então, muitas vezes nós restringimos. Tiago 4,17, ele vai dizer: se alguém sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas o que é fazer o bem? O que é o bem? Veja, crítica, pensar. Pensar, vamos filosofar. O que é o bem para você? Tem alguém que acha que o bem é simplesmente pegar uma moeda e dar a alguém um prato de comida, ou o que quer que seja. Não deixa de ter um fundo de verdade, mas não é só isso. Veja que o bem vai muito além. O bem não trata com o mal. Não trata mal a pessoa. Não trata mal. O bem, ele pensa assim: tudo me é lícito. Mas veja, é a moral, tudo me é lícito, mas a ética, nem tudo me convém. Então, muitas vezes nós restringimos uma palavra e nos esquecemos de levá-la além, de entendê-la de apreender tudo que nela está escrito. Nela quem? Na palavra de Deus. E bem na palavra de Deus vai muito além de um ato, de uma atitude. É comportamento, é pensamento, é ação, é reação. Tudo ligado ao bem. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha os discípulos de Cristo a evitarem o mal e se apegar ao bem. Mas bem é uma coisa muito ampla, muito ampla. E nós precisamos, é igual o pecado, né? Nós às vezes pensamos que pecado é beber, fumar, roubar, matar, isso. Mas o pecado ele vai muito além. Se pegar aquela lista só em Gálatas, no capítulo 5, você vai ver que ela é bastante extensa. Tá bom? Então vamos pensar o que é bem, fazer o bem. O que é me apegar ao bem e me afastar, evitar o mal.
tá bem? Para que a gente não confunda e vivamos uma vida supérflua, uma vida rasa espiritualmente, uma vida rasa cristã, e acabamos confundindo as coisas. 3, e o último 3, a base da ética cristã. Qual é a base? Como nós já dissemos, qual é o fundamento? É o fundamento bíblico, esta é a base. Então não é possível uma ética cristã sem fundamento bíblico. Para o discípulo de Cristo, os princípios bíblicos, novamente nós vamos falar sobre isso, precedem, quer dizer, vêm antes. Então, os princípios bíblicos vêm antes da ética. Veja que a ética aqui não está sendo chamada de ética cristã. Tá? Vem antes, veja, os fundamentos bíblicos para que nós tenhamos uma ética cristã, nós precisamos baseá-la em quê? Na Bíblia. Para o discípulo de Cristo, os princípios bíblicos precedem, quer dizer, vem antes. Vem antes. Vem antes. Em primeiro lugar, o que eu devo fazer? Eu devo conhecer os fundamentos bíblicos e seguir o caminho, tá? Viver segundo este caminho, assumir a autenticidade deste caminho. Por quê? Porque os princípios bíblicos precedem, tá? Vem antes, ou chega primeiro do que a ética. Do que a ética. Tá bom? Então, muitas vezes nós queremos basear a nossa vida, nortear por estes padrões moral, ético, crítico, mas segundo o mundo. Mas não, isso não. Veja o que acabamos de dizer. Os princípios bíblicos que nos ensinarão a moral cristã, a ética cristã e a crítica cristã também, de onde deve preceder? O que deve preceder? Quando nós aprendemos que os princípios bíblicos vêm antes, ou chega primeiro, que a ética normal, Amém? Então, que possamos pensar desta maneira, que os compromissos dos discípulos de Cristo, tá? Então, compromisso, que as obrigações assumidas pelos discípulos de Cristo, elas devem ser lembradas e feitas, seguindo os caminhos que ele direcionar, vivendo segundo a ética ensinada por Cristo e assumindo as muitas obrigações que atestam a autenticidade dos discípulos de Cristo. E aí sim, talvez aí sim, nós seremos tidos como discípulos de Cristo. Se tudo isto aqui for verdade, se a nossa resposta for verdadeira. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Mais uma vez, desculpa pelo horário, mas o assunto pede. Tá bom? E até a próxima aula, se o Senhor nos permitir, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.